Então, já estão perguntando aqui qual vai ser o tema, né? Dá para dar algum spoiler aí do que a gente vai conversar? Ah, tema sempre atuação, né? A gente Atuação, vai. atuação, como crescer nesse lugar, como dentro dessa situação que a gente vive hoje, poder desenvolver e crescer nesse lugar. Eu acho que é sempre isso, né? Porque da mesma forma que acontece com a gente, acontece com o personagem. Em que sentido? Por exemplo, o ambiente que está à sua volta, o ambiente que faz a sua redoma, né? Que te coloca dentro de uma bolha, né? Seja ele quatro paredes, seja ele uma situação, seja ele uma profissão, ou seja ele um relacionamento, acaba fazendo mais do que 50% de quem você é. E isso acontece também com o personagem. Uhum. E isso é muito interessante, assim. Baseando um pouco você aí, que é músico também. É um personagem que, por exemplo, é músico. Ele vai ter, os relacionamentos dele vão ser todos em volta desse lugar, né? Relacionados à audição. Pessoas que trabalham com música, com som. Provavelmente ele vai ter esse tipo de relacionamento. Provavelmente a família dele vai ter um pezinho nesse lugar. Provavelmente ele vai em busca desses lugares. E provavelmente a reação que ele vai ter em qualquer lugar, de qualquer forma, vai ser auditiva. Eu imagino, por exemplo, um cara que é um personagem que é um músico clássico, por exemplo. Isso de repente nem precisa estar descrito no roteiro, geralmente não está, mas aí ele resolve na véspera de Natal ir lá e comprar um presente para alguém na 25 de março com aquela loucura de som, sabe, que é uma é um lugar extremamente caótico, auditivamente falando, assim, é um lugar propício para um surto. Sabe? Perfeito. O ambiente onde a gente vive, né, basicamente, É? acho que isso que você está tentando dizer, ele interfere muito no nosso comportamento, nas nossas, na nossa crença, na forma como a gente se comporta, né? E isso tem tanto a ver para a atuação, para os nossos personagens, ou para a nossa vida padrão, né? A gente vai falar aqui hoje sobre o método, o método que a gente desenvolveu para atuação, o método MAPA, que é o Movimento Absoluto PNL para Atuação, que trabalha com PNL, mas também com neurociência, com bioenergética, com a ciência sistêmica das relações, a visão sistêmica, mais popularmente conhecida como constelação familiar. Exatamente. Né? Mas a constelação familiar entrou muito, popularizou muito, digamos assim, né? Porém, ela é uma ciência do Hellinger que rege as relações, né? Então, tudo que forma o ser humano emocionalmente, psicologicamente, comportamentalmente, tem a ver, a gente absorve para a construção de personagens, né? Então a gente vai lançar um desafio hoje aqui para vocês até o final dessa live, um desafio de atuação, né? Onde a gente vai explicar melhor isso um pouquinho mais para frente. Mas antes a gente queria responder algumas perguntas de vocês. Alguém escreveu aí que... Uma coisa interessante aqui que você pode até, vocês podem até usar nessa introdução, eles querem saber um pouquinho do background de você. O André Luiz perguntou saber um pouquinho quem vocês são, e aí, de repente, entrar nessa questão da PNL para atuação e a proposta disso, né, o porquê de vocês terem desenvolvido esse método. Opa, caiu aqui um pouquinho. Tranquilo. Normal. Em época de pandemia é assim mesmo. Às vezes a gente cai e volta. De escada aí. Mas tudo bem. Aqui. Bom, então vamos começar se apresentando, né? A gente é formado em direção de cinema e a gente se especializou na área de preparação de atores. A gente trabalhou em diversos projetos interessantes, como 3%, a série 3% da Netflix. A gente trabalhou no Vazante da Daniela Thomas,
na série Assédio da TV Globo. Ai, são tantos. Publicidades que ganharam um prêmio Carrossel, Cannes, filme 1 e 2, Meus 15 anos com a Larissa Manoela, Modo Avião, também da Netflix, né, que foi um super case aí mundial. Então, a gente leva o nosso método para preparar esse elenco, para preparar esses atores. O Michel veio... Você quer falar? Eu fui assistente dela por muitos anos e fiz vários filmes com ela, como Tropa de Elite, Linha de Passe, onde a Sandra Corvelloni ganhou melhor atriz no Festival de Cannes, Céu de Sueli, Mutum, mas por alguma coisa, assim, a Fátima, eu acho ela um gênio, na verdade, eu gosto muito do trabalho dela, mas tem algo dentro daquele trabalho que não me toca o coração, não chega em mim da maneira que eu quero. O resultado é muito bom, mas eu tenho dúvidas sobre o processo. E hoje em dia o processo para mim é fundamental. Eu tenho muito zelo pelo processo. Até porque quando a gente tem simplesmente, né, uma paixão pelo processo, a gente faz com que esse processo seja interminável e os resultados venham de uma forma natural, eles acabam surgindo na sua frente. Quando você mira a meta, independente do processo, você chega nessa meta e aí às vezes acaba dando até uma depressão até você conseguir a próxima meta, né? E você nem sabe se esse processo vai ser o suficiente para você chegar na próxima meta. Então o processo acaba sendo fundamental assim na construção de tudo. Então assim, resultado não é o suficiente. E a gente encontrou dentro desse método, né, uma forma que o processo acaba agradando muito a gente e não só agradando, mas acaba também preservando muito de quem a gente é como profissionais da atuação. Por quê? Porque a gente trabalha não com a memória emotiva. Exatamente. Né? A gente não faz uso do nosso conteúdo pessoal para poder se emocionar numa cena, para poder chegar num ponto emotivo, incrível, profundo, através dos nossos conteúdos. A gente usa um outro recurso que é justamente o estudo da programação neurolinguística, que é a psicologia comportamental, né, que é através de novos significados. Como que a gente chega numa emoção? Através de gatilhos, né, disparadores emocionais, que são as imagens congeladas que a gente tem de um determinado momento da nossa vida. Então, assim, se a gente tem algum trauma, algum medo, alguma felicidade, algum, né, registro de euforia... entender que as suas sensações dependem da bioquímica do seu corpo, da química do seu corpo. Você libera hormônios para chegar em determinada sensação. Você libera esses hormônios, assim, eles são liberados quimicamente para poder fazer com que aquelas sensações existam. Então, através do corpo, você consegue, determinados movimentos, determinada respiração, você consegue liberar esses hormônios para gerar determinadas sensações. Por que isso? Lembrando, as sensações são sempre suas, não tem como evitar. Se você estiver sentindo medo, o personagem estiver sentindo medo, é você que está sentindo medo verdadeiramente pelo personagem. A sensação é verdadeira. Não tem como você diferenciar, não tem essa sensação do personagem. Você está sentindo medo pelo personagem, mas você está sentindo medo. O segredo é da onde vem essa sensação. Se você lembra da sua avó que morreu do cachorrinho, mas não. O negócio é você trazer essa bioquímica, essa mudança química, através da vivência do personagem. Sim, né? A Anneli está perguntando também sobre a especialização de vocês. Eu sei que vocês dois têm uma especialização em cinema, né? E, de repente, seria legal fazer um paralelo sobre isso. O que essa experiência trouxe para vocês e o que essa experiência traz para o próprio método. Eu me formei através da Academia Internacional de Cinema, né? Sou atriz desde os 13 anos de idade, fiz Riacho Doce, fiz Kickboxer 3, que é um longa de produção americano, me formei como atriz, também estudei no Tablado, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, então estudei lá.
E a minha formação toda foi como atriz, e a gente fez diversos cursos online também, com base em neurociência, em bioenergética, em PNL, Programação Neurolinguística. E hoje a gente foca, eu estou fazendo uma formação incrível de visão sistêmica, de constelação familiar, né, com um professor chamado Hilário Trigo, que é um cara incrível. Ele transmite um conteúdo dos ensinamentos dos Vedas, a própria PNL, né, todas essas coisas que a gente vinha estudando, o Hilário, através dessa formação, ele reúne e fornece para a gente. Tanto que a gente está, além de trabalhar nessa área de preparação e de atuação, a gente continua trabalhando com isso. Em breve a gente vai começar a divulgar aí para vocês um tratamento também que a gente está fazendo em paralelo de cura, né, de pai e mãe, dessa imagem interna que a gente tem sobre nossos pais, sobre os nossos ancestrais e o quanto eles interferem nos resultados da vida como a gente tem. E o quanto isso é fundamental para esse conhecimento, esse corpo, né, esse conjunto de conhecimento é fundamental para a gente construir nossos personagens. Se a gente não tem esse conhecimento, geralmente fica muito superficial, né? A gente fica numa construção de personagens, de relações dentro dos projetos muito superficial. Quando a gente consegue aprofundar, o resultado é incrível. Né? Exatamente, mas qual o grande segredo disso tudo? Assim? Qual o grande segredo para o ator, por exemplo? Que existem diversos métodos de interpretação. Tem o Lee Strasberg, tem a Fátima, tem vários. E são excelentes. São excelentes, são vários. Mas às vezes a gente não quer vincular a um método e a gente quer criar, de certa forma, e a partir do momento que a gente vive, e buscando o nosso próprio conhecimento em relação a isso. Eu acho que esse é o grande segredo. Como agregar, como ir atrás de estudos que não sejam metodologias propriamente dita para acrescentar o nosso ator, a nossa arte de atuação. Né? É justamente fazer essa ponte, porque o que acontece muitas vezes se a gente colocar como, por exemplo, o desenvolvimento pessoal como uma ponte, as pessoas costumam aprender a atravessar essa ponte e explodir essa ponte. Esse é o grande problema. Essa ponte não pode ser explodida, ela tem que ser aproveitada e criar dessa ponte, você fazer uma outra ponte para um outro lugar que vai te favorecer dentro de você. Ou seja, utilizar desse conhecimento, desses métodos que vocês já têm de outras experiências e ficar acrescentando conhecimento. Ou seja, como fazer, eliminar, exatamente, e nem substituir. Como fazer a transição de tudo que eu conheço para minha arte de atuação. Toda a experiência que eu tenho. E quando a gente chegou nesse lugar, esse assim é o segredo. Assim, a proposta do método é, inclusive, ser essa ponte, né? Entre esses conhecimentos todos que a gente não nega, pelo contrário, a gente honra, a gente é muito grato por tudo isso que a gente aprendeu ao longo do nosso processo, a gente incorpora e recria, né? E acrescenta. Porque eu sempre senti, cara, só terminando assim, sempre senti, assim, por exemplo, que em vários aspectos da vida, em vários lugares, que sempre tinha um segredinho a mais. Por exemplo, vou lá ver aquele programa do Jamie Oliver de como fazer uma receita em 30 minutos. Sempre faltam dois ingredientes, ou tem dois ingredientes que eu não consigo pegar no mercado, ou o tempo ele não passa exato, ou a temperatura do forno fica faltando, tá sempre faltando, porque você vai replicar aquilo, não dá certo. Sabe assim? Sabe quando falta o segredo? E é isso que a gente quer deixar bem. E a gente só não vai ser necessário no set se a pessoa que passou pela preparação, tanto a direção, né, assistente de direção, os diretores, como os atores, sabem como eles chegaram, como a gente conduziu para que produzir aquele resultado de cena. Então a gente precisa realmente transmitir para eles
a receita, né, interna, exatamente. receita interna, as estratégias internas emocionais para o ator chegar naquele resultado. Uma vez que ele sabe, foi essa música que te disparou, foi essa frase que a gente deu, foi nesse momento que você fez uma ativação de respiração e aí você chegou na explosão da cena. Então, a gente revela a receita do bolo, digamos assim. E uma vez que você tem a receita, sem faltar nenhum ingrediente, como diz o Michel, né, você consegue reproduzir aquilo no set, um mês depois que você saiu da preparação. Nem a temperatura do forno pode faltar. Nem a temperatura do forno pode faltar. Claro que a gente chega em outro lugar, é interessante, mas... Só lembrando para o pessoal que entrou agora, que a gente vai explicar daqui a pouquinho sobre esse desafio de atuação, essa proposta que a gente tem, para a gente poder enfrentar esse momento aí de isolamento que a gente está, né? Super complicado, super difícil, e a gente precisa manter a nossa criatividade, manter a nossa potência, manter o foco na solução e não no problema, né? Para a gente poder superar isso e construir uma nova realidade de uma forma saudável, de uma forma que sirva ao todo, né, ao equilíbrio do todo. Então, a gente quer lançar alguns desafios e esse desafio tem tudo a ver com um processo sensorial, com um processo emocional, tá? Mas, é um desafio bem legal. É um desafio bem interessante. Chegou uma pergunta bem interessante, Jamie Honori. Em relação à PNL, as técnicas podem ser aplicadas em diferentes vertentes da atuação em diferentes mídias? Existe alguma diferença nas ferramentas da PNL quando eu mudo o veículo? Pode. Tá. Não. Tá? Porque, na verdade, a PNL, ela só vem traduzir o que a gente já faz na vida. Né? Como a gente se comporta na vida. A mídia não tem nada a ver com a técnica que a gente usa. Então, assim, a PNL, ela vai... É muito interessante essa pergunta, muito bom, muito bacana a sua pergunta, a gente queria até falar disso, foi bem interessante ter perguntado. E, na verdade, não, porque isso tem a ver com uma estrutura comportamental que a gente tem das nossas identidades nas relações já que a gente vive no nosso dia a dia. Por exemplo, se você está numa escola infantil, como um professor de escola para crianças, você veste uma identidade, ou seja, você adota um conjunto de linguagem se você estiver na balada com seus amigos. Entende? Ali são identidades diferentes. Se você amanhã vai para uma apresentação de trabalho super formal, você não tem o mesmo conjunto de comportamento que você tem nem na balada, nem nessa escola infantil. E por aí vai. Quando você está num momento romântico, né, sexual, ativo, você tem um conjunto de identidade, um conjunto de comportamentos, de linguagem e corporal, de expressão corporal e até de pensamento, né, uma linha de raciocínio totalmente diferente. Então, essas são as nossas personas. A gente vai desenvolvendo, todo ser humano faz isso. Às vezes você está super mal em casa, super deprimido, super chateado, mas você sai para comprar um pão. Aí você encontra alguém do trabalho. Oi, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Talvez você não queira assumir aquele estado que você está vivendo. Você tem que rapidamente adotar um comportamento que transmita essa mensagem de oi, tudo ótimo, por mais que escape de alguma forma, algumas pessoas mais sinceras, outras nem tanto, enfim, tem esse movimento aí, mas o que eu tô querendo dizer é que isso a gente já faz na vida, a gente já adota na vida. Inclusive, a tendência do mundo, né, me corrija se você não concordar, a tendência do mundo online é que a gente realmente comece a adotar, compreender essas nossas identidades e que a gente comece a adotar um nível de integridade e de sinceridade cada vez maior, para a gente poder manter essa conexão humana que a gente tem. Porque o risco que a gente corre agora em manter as relações online, e ainda mais se elas ficarem num nível muito frio,
né, de muitas camadas, muitos escudos escondendo essa essência de quem a gente é da gente se perder, e se perder de uma potência criativa. Né? E isso serve tanto para personagens como para o nosso comportamento, porque personagem só existe no papel, né, gente? Exatamente. Por exemplo, olha só que personagem legal. só existe no papel, é uma vida. Né, Exatamente, dando um exemplo aqui. Por exemplo, rapport. Rapport é uma forma super comum de executivos tratarem, dominarem e manipularem. Para quem não conhece, rapport é o quê? Rapport, polícia, né? Rapport, polícia. Do rapport. Rapport é quando você começa a imitar o outro. Quanto maior a completude da imitação, sem que o outro perceba, maior a sua manipulação sobre o outro sem que ele perceba. Por exemplo, se o outro está exatamente nessa posição, eu vou, aos poucos, indo para essa posição, imitando não só a posição, mas as microexpressões, o olho, o movimento, o ângulo da cabeça, o movimento da respiração, o volume da respiração, a quantidade dessa respiração, maior forma do que eu puder chegar nele. Isso faz o quê? Isso faz com que, energeticamente, inconscientemente, eu acabe me vinculando numa forma de que, opa, esse cara tem algo muito parecido comigo, tem algo que eu confio nele, tem algo que me interessa nele, não sei aonde, não sei porquê. Isso inconscientemente. E aí, a partir desse momento, a pessoa que quer alguma coisa de você pede, por exemplo, para você assinar o contrato. Ou, sei lá, isso na vida. Dando só um exemplo aqui, brusco mesmo, assim. E a gente usa muito esse processo, por exemplo, de rapport na preparação para construir relações. Por exemplo, entre irmãos, por exemplo, uma amizade muito profunda, muito forte, de infância. A gente utiliza muito a técnica do rapport para construir, por exemplo. Ou seja, na real, tudo que acontece na nossa vida, se a gente focar, a gente consegue transferir isso para a construção do personagem, e é essa a nossa habilidade, essa a nossa maior habilidade, é fazer essa transição. Essa transição. Essa ponte. E qual é o maior obstáculo para a gente em relação a isso, né? Porque a gente vem de uma crença muito antiga de que os sentimentos, para eles serem legítimos e puros, para você ser uma boa pessoa, você tem que simplesmente sentir. É algo divino, é algo que simplesmente acontece, e se vem dessa forma, você aceita como legítimo. Se você entra no nível de consciência e controle emocional, a gente tende a achar que aquilo é manipulador, né? Que aquilo é negativo. E toda manipulação é negativa mesmo. A gente prefere a palavra influenciar, né? Influenciar o outro de uma forma positiva, e manipular o outro é para tirar do outro algo que o outro não sabe, não percebe que está sendo retirado dele. Então, a grande barreira hoje em dia é a gente conseguir perceber que a gente já faz isso de forma inconsciente, querendo ou não querendo. Quando a gente precisa se defender de algo numa relação, a gente entra nessa dinâmica, nessa mecânica de utilizar de simplesmente sentir, né? Eu sinto raiva porque alguém disparou uma palavra, Não é porque alguém disparou algo que você precisa sentir raiva. Todos os sentimentos, eles servem, nada é negado, né? A gente não julga nenhum sentimento porque tudo tem uma função na vida. Todos, né? Tudo é extremamente importante, ainda mais num mundo, num planeta como o nosso, de baixo nível de consciência, como né? Na verdade, é uma mistura, é um planeta... a gente vive num espaço muito, como é que se diz, referencial, né? Existem altos níveis de consciência, mas também existem baixíssimos níveis de consciência. Existe o bem e o mal, existe a noite e o dia, existe sempre o amor e o medo, existe sempre um oposto, a inspiração e a expiração, né? Então a gente sempre tem essas polaridades no nosso espaço, né? No lugar onde a gente vive. E a gente convive com isso, com essas forças, de uma forma inconsciente. O que a PNL
traz e diz é o seguinte: se você não está no controle das suas emoções, alguém está. Alguma força externa está te controlando e você não sabe. Então, o ideal é que a gente acredita muito que a essência do ser humano é plena, é bela. Só fazendo parênteses, rapidinho. Claro. Por isso que pra gente a profissão do ator é a profissão do futuro. A profissão do ator é a profissão do futuro. O ator é o profissional do sentir. É o cara que, de repente, chega no set e o que está no roteiro, ele tem que se disponibilizar o seu veículo, o seu corpo, para aqueles sentimentos, para aquelas sensações. Né? E é daí que vem o nosso desafio que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. É justamente relacionado a isso. É relacionado a isso. Então, a gente acredita que para a gente enfrentar essa onda que a gente está passando agora, como artistas, como atores, como seres humanos, independente de qualquer coisa, a gente precisa identificar a fonte dos nossos sentimentos. Porque tudo tem que estar a serviço dos nossos objetivos. E a gente realmente, na essência, a gente sempre deseja o bem, mesmo que seja o bem próprio, né? Mesmo que seja o próprio bem. Mas a gente deseja o bem. A gente não age de uma determinada forma querendo causar mal ao outro. Ou se quer causar mal ao outro é para se defender de algo, né? A gente está sempre... A visão sistêmica, ela traz muito isso. A gente navega sobre 3 papéis e a gente não muda. É o vilão, é o herói e é o agressor. Não, é o vilão, é o agressor. Não, o vilão é o agressor. É o vilão, o herói e a vítima. Ou a gente está se vitimizando, ou a gente está num posicionamento de heroísmo, ou a gente está num posicionamento de agressão, né? De agressividade. Então, assim, é extremamente importante para construir um personagem ou para viver a nossa vida, que a gente identifique, que a gente saiba como surgem os sentimentos, como surgem as emoções, para que a gente possa usar cada vez mais. Quando um político age, ele está agindo de acordo com aquilo que ele sente. Se ele sente coisas negativas que enfraquecem a ele e a uma população inteira, ele vai se movimentar, vai agir, vai tomar decisões de acordo com aquele sentimento. Se ele puder simplesmente substituir aquele sentimento, né, controlar aquele sentimento, fortalecer aquilo em outra polaridade, ele consegue tomar outras atitudes, ele consegue fazer novas escolhas. E por isso que a gente diz que o ator, a atriz, é a profissão do futuro. Assim. Mas só para não prolongar muito também numa mesma pergunta, só para terminar, tudo isso está relacionado com o ego. Principalmente a construção desses sentimentos. Mas aí eu acho que é um papo para mais umas horas aí. E tudo isso tem a ver, quanto mais você conhece tudo isso, melhor são os seus personagens. Mais complexos eles são, claro. Mais esse jogo com os colegas, num nível energético, digamos, de magnetismo de cena, né? Você produz um magnetismo na cena que a câmera capta e aquilo é cada vez mais profundo. Tem mais alguma pergunta? A gente já pode falar desse nosso desafio? Acho que de repente mais uma perguntinha rápida e a gente fala do desafio. Então, o Azaf Lucas está perguntando... Olha o Mastrângelo, querido, Mastra querido, que a gente adora. Tá perguntando um negócio interessante. Para pessoas produzindo curtas-metragens com pouca verba e tempo de preparação de elenco, né? Qual a maior sugestão de preparar, de treinar um elenco num curto período de tempo? É o seguinte, é muito mais importante você ter 1 hora íntegra, completa e disponível, 100% disponível do seu ator ali com você, do que 5 horas dividindo ele com outras coisas. Hoje em dia, por exemplo, nossa, é muito visível a diferença. Os atores estão muito acostumados a ficar com o celular, por exemplo, mandando texto, recebendo mensagem, e assim, na véspera, assim, faltam 5, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos antes de entrar e tá mandando mensagem, recebendo mensagem, ou vendo Instagram, sabe?
esse lugar, estou dando só um exemplo aqui, mas isso acontece de uma maneira geral, porque o set é um lugar muito legal de se viver. É um lugar muito legal para você trocar ideia, para você conversar, para você se distrair. Então, assim, se você puder realmente criar um hábito forte, e hábitos são construídos, Disciplina, você né? inclusive, né, recomendou o Hábitos Atômicos que eu estou lendo, e é incrível, é muito legal. Se você criar hábitos de você reduzir o seu tempo, mas nesse tempo você vai ser extremamente intenso, forte e produtivo, Focado, é a né? melhor forma de você, assim, esquece, desliga seu celular, põe uma mensagem automática, daqui 2 horas eu entro em contato com você, no momento estou ocupado, estou ensaiando, estou gravando, qualquer coisa assim, você vai conseguir realmente entrar no... Porque é aquela velha história, né? Vamos lá. Se eu faço... todo sábado, às 9 horas da manhã, eu faço yoga das 9 às 10. Em um ano, eu tenho quantidade de horas sobre essa yoga que eu fiz. Se eu fizer um mês diariamente, eu fiz mais do que um ano aos sábados. O acúmulo que eu tenho de experiência e prática em um mês é muito maior do que o volume que eu adquiri só aos sábados em um ano. Então é o seguinte, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente comprime esse tempo. Agora, uma coisa muito importante, conhecimento é simplesmente movimento, não é ação. Conhecimento é movimento. Entrar em ação é um outro aspecto, é um outro lugar. Não adianta você entrar em movimento sem entrar em ação. Mas, ao mesmo tempo, quando você entra em ação, você gera um movimento menor. Então, se você tiver que escolher entre movimento e ação, escolha a ação. Mas isso não significa que a ação seja menos importante, que o movimento seja menos importante que a ação. É interessante. Fala. Não, é isso. É interessante isso que ele está falando do celular, pelo seguinte, tudo aquilo que a gente se conecta muda a nossa química, muda os nossos pensamentos, mudam a nossa química. Você pode ser o melhor ator e a melhor atriz do mundo. Você pode estar olhando uma mensagem que não tem nada a ver com o contexto que você vai viver emocionalmente na cena, largar o celular, entrar e fazer uma boa cena. Mas a gente gosta de comparar muito com a situação do Usain Bolt. Usain Bolt atualmente ainda né? O melhor corredor do planeta, certo? Ele se aquece, ele se concentra antes de entrar numa corrida. Provavelmente, se ele ficar num movimento disperso, conectado, ou não se aquecer, ou não vincular o foco dele para aquele momento, para o que ele precisa fazer para a corrida, talvez ele não tenha um desempenho tão bom quanto ele poderia ter quando ele está focado, quando ele está concentrado. O ator e a atriz é a mesma coisa, porque a gente trabalha com a nossa psicologia e com o nosso corpo, com a nossa fisiologia. Então, assim, se eu me conecto com mensagens, com uma notícia boa ou uma notícia ruim, que não tem nada a ver, é incongruente com o estado emocional que eu vou viver ali, por melhor que você seja, você vai ter um rendimento aquém do que o que você poderia ter. Você não está chegando no máximo do seu potencial, com certeza. Você não está chegando no máximo do seu potencial, exatamente. Então, o que a gente aconselha é o seguinte, não é que, não possa. Claro que pode tudo. Mas se você realmente quer se dedicar e se entregar a isso, essa disciplina, essa consciência, mais do que disciplina, essa consciência de que tudo interfere na sua fisiologia, é extremamente importante, é extremamente fundamental. Acho que tem isso a ver. A gente tem mais alguma pergunta? A gente já pode falar do desafio? Vamos falar, mas antes de falar do desafio, a gente vai dar um curso no Instituto de Cinema no final de... Tem alguma pergunta? Maio, né? Yeah. A gente tem mais perguntas. Tem. Pergunta tem. Vamos seguir?
Quer seguir com a pergunta? A gente tem uma horinha, então vamos falar mais 7 minutinhos, responder mais algumas perguntas em 7 minutinhos. Mais uma pergunta, então, a última pergunta, aí a gente vai. Tá, então a Isa Forte perguntou qual é o primeiro passo para quem quer se tornar um ator. São muitos os caminhos que levam ao pai. Mas o primeiro ela já está fazendo, que é estar viva. Olha, depende do seu objetivo, tá? Depende do seu objetivo. Um ator, ele tem sempre que estar conectado com o máximo de conhecimento possível. Você quer responder? Eu posso responder, mas é uma pergunta que, assim... É linda. É linda a pergunta, mas, assim, a resposta leva 1 hora, na verdade, uma resposta completa. Mas eu vou dizer assim, o primeiro passo dentro do nosso método. O primeiro passo... Vamos focar? Não, o primeiro passo é o seguinte, o primeiro passo não tem como não ser dentro do nosso método, na verdade. Tá bom. Vai. O primeiro passo é prazer. Esse é o primeiro passo. Não faça nada na vida que não te dê prazer. Agora a gente é dividido em 2 etapas. Que a gente pode escolher o prazer a curto prazo ou o prazer a longo prazo. Tá? E aquela velha história. Tem pessoas que fogem da dor e tem pessoas que vão em busca do prazer. Enquanto você foge da dor, você está vivendo de uma forma passiva. Quando você vai em busca do prazer, você está vivendo de uma forma ativa. Então, assim, em primeiro lugar prazer. Porque a partir do momento que você tem o prazer naquilo que você está fazendo, que você tem prazer em ser atriz, no caso ela, né? Sim. A partir do momento que você tem prazer... Isa. Então, a partir do momento que a Isa tiver... Olha que linda, Daina. A gente já fala com Daina. você, meu amor. Diretora do 3%. Muito querida. Então. A partir do momento que você tem prazer, que você sente prazer, a motivação é intensa. E aí você só precisa direcionar o seu foco. Tudo na vida necessita de estudo. Não tem como evitar. E eu gosto muito de comparar a profissão do ator com a profissão do médico. Por quê? Porque o médico está em constante estudo. Tem sempre novas tecnologias, sempre tem novas possibilidades e tem ali uma vida na mão dele o tempo todo. O ator, na minha opinião, não sei se na sua também, mas eu acho que ele tem que olhar da mesma olhar sempre novos conhecimentos sobre como o nosso corpo funciona. A PNL, por exemplo, foi desenvolvida em 1960, na década de 60. Antes da década de 60, não se conhecia como né? não se E ainda está em estudo. A neurociência é a nova neurociência. Exatamente, né? não se transcrevia o corpo e como ele funciona da maneira que a gente conhece hoje. E através disso a gente consegue aumentar o nosso nível de produtividade. E aumentando o nosso nível de produtividade, a gente aumenta o nosso nível de estudo, de conhecimento e de ação. Então, é mais ou menos esse o caminho, né? Esse é o caminho. É estudar o máximo possível e direcionar o foco para o lugar certo. E o foco para o lugar certo é o quê? É simplesmente você e o autodesenvolvimento. Percebe como você funciona. O nosso desafio está totalmente relacionado a isso que eu estou falando agora. A gente vai falar já. E eu acho... Quer falar? Não, eu ia dar mais para termina. Então, assim, e o autodesenvolvimento, ele é o caminho primário mesmo, para você entender como tudo funciona. Por exemplo, às vezes você pode estar achando que você entrou num conflito com o teu namorado, com a tua namorada, por qualquer motivo que seja, mas por que isso começou? Qual foi o estopim disso? Da onde isso começou? Será que os meus valores conflitaram com os valores dele? Será que foram os meus sistemas representacionais? Será que foi uma questão de ego que deu start nisso tudo? Será que foi uma falta de resiliência? Será que foi uma falta de resistência? Será que foi uma falta de amor? Será que foi uma falta de conexão? Quando você começa a focar nas pequenas coisas, você começa a construir o seu ator de uma forma muito única. E isso que o Michel falou, né, conhecimento, sim,
é importantíssimo. Conhecimento é um pouco vasto também, né? Então, conhecimento em desenvolvimento humano, né? Tudo aquilo que tem a ver com fonte de sentimento, fonte de sensações, de comportamento, como, né, de psicologia, de todos esses caminhos. Eu vou indicar, a gente sempre indica um livro que se chama Poder Sem Limite. Ele é um guia muito poderoso, muito forte. Se algumas pessoas têm um pouco de preconceito por conta, alguns artistas têm um pouco de preconceito por conta da fonte, que é alguém que vem do mundo do business, né, que está focado em outro universo que não é o artístico, porém ali tem um manual muito importante, gente, de conhecimento, de estudo, de ciência mesmo. É super importante. Essa pergunta, por onde começar, eu leria esse livro. É um livro de PNL, extremamente interessante, com exercícios, com guias. Foi um divisor de águas na nossa vida. Foi realmente super fundamental a gente entender como funciona o sistema humano, né, de comportamento e de relações dentro disso daí. Perfeito. Né? Então, se você quiser, não sei quem, não lembro mais quem foi que fez a pergunta. Renata, mãe da Lana. Renata, mãe da Lana, querida, acompanha a gente desde o workshop, né? Muito querida você, a gente tem um carinho muito grande. Podemos agora, eu acho, e tem uma pessoa aqui, ó, o Pedro falou, conhecimento só virá com sabedoria se for colocado em prática. Sim, sabedoria é conhecimento em prática. Tem total razão, Pedro. Com certeza tem muitos comentários aqui que a gente só vai ver depois, quando a gente encerrar a live, porque a atenção, o foco fica dividido. Então, eu peço desculpas a quem a gente não comentou, mas muito bacana. Podem escrever aí que a gente vai ler depois e de repente a gente se fala. Né? Eles são super ativos na rede social, galera. Então vocês vão encontrá-los e poder acessá-los aí através da própria Filmes de Inverno ou do Instituto de Cinema. Isso, exatamente. Boa. Falando em Instituto de Cinema, que é um lugar que a gente adora estar, a gente esqueceu de agradecer no início. Né? Mas tudo bem, que todo mundo não tinha entrado ainda. Uma parceria incrível, que dá muito prazer pra gente. A gente teve um encontro, uma conversa com a Tamires e, né, com o pessoal todo de lá, muito bacana. A gente é muito grato por estar aqui. Carolina. E aí a gente tá adorando essa parceria, a gente vai dar um curso com eles. Nesse curso a gente vai aprofundar bastante a construção do personagem e a gente vai fazer a gravação online, tudo online, tá, gente? O curso é online, com prática, exercício, dinâmicas, com música, com tudo que a gente puder. E gravação online também. E gravação de uma cena online, onde você pode escolher se você vai gravar individualmente a sua cena, um monólogo, ou se você vai fazer com um colega, assumindo essa questão com o personagem, sempre, assumindo esse distanciamento, né? Esse distanciamento online. E aí a gente vai falar do desafio agora. Segundo recadinho é para entrar lá no nosso Telegram, Filmes de Inverno, tá? Que a gente sempre coloca conteúdo bem bacana lá sobre atuação. Então, a gente dá algumas aulas gratuitas que são da teoria. E falando agora um pouco, podemos entrar, e eu quero também desafio para você também. Vou te colocar nessa. Para todo mundo, inclusive para ele aqui, ó. Para todo mundo que está assistindo e para você também, meu querido. O desafio é o seguinte: em 1 minuto, tá? Mais ou menos como está o plano do Ian exatamente agora, que todo mundo está vendo. Só o rosto, um close do rosto. Exatamente como está o rosto do Ian agora, porque a gente está em 2 aqui, por isso a gente não está mostrando a gente, como está o Ian. Mais ou menos, tá? Em 1 minuto, sem exageros, com a maior verdade que você conseguir, em 1 minuto, você passar um maior nível de sensações possíveis que eu consiga ver no seu rosto.
Não importa o número, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15. Mas eu preciso ver o maior número de sensações possíveis de uma maneira verdadeira no seu rosto, sem corte, em 1 minuto. E é muito importante a transição. Por que a gente fala isso? Isso é imaginando um plano sequência, tá? Quando você vai gravar um plano sequência e você precisa, você sai, sei lá, do pânico, do medo, da tristeza para a euforia. Então, existem várias fontes internas, vários recursos. Você grava esse vídeo fazendo o seu arco emocional, você posta na sua página, marcando o Instituto de Cinema e Filmes de Inverno. Marca a gente, é importante. É importantíssimo, porque só assim a gente vai conseguir ver. E aí a gente vai postar na nossa página para que os nossos seguidores votem qual daqueles 3 eles acham que foi o melhor arco emocional. E aí a gente vai fazer uma live com esse eleito, né, ou eleita, para a gente entender qual foi o mecanismo, qual foi o recurso, como ele se utilizou, e a gente vai comentar também sobre isso. Falar em comentar, é super importante que vocês, ao final dessa live, comentem lá na Filmes de Inverno, no último vídeo que a gente postou, que é o desafio de atuação, né? Uma consolidação. O que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso, porque talvez a gente não tenha respondido algumas perguntas aqui. Então, vamos se comunicar por esse último post, né? Uhum. É isso? Exato. Você pode usar isso de diversas formas. Mais do que ficar em casa, isso é um exercício para a gente... Tá? Como a gente sai do caos, do medo, do enfraquecimento, para a euforia, para algo que nos fortalece. Nós somos seres humanos. Rosa, tô te vendo aí, faz também. Como ser humano, para superar os nossos obstáculos, ter essa habilidade, ter essa capacidade. E é por isso que a gente diz que a gente é a profissão do futuro. Exatamente. Né? Que o ser humano é a profissão do futuro, que o ator e a atriz são a profissão do futuro, que é essa capacidade Luciano, de... Cleidão doido pra ver sua filha. É um colega nosso, preparador de ator incrível, fantástico, quem já passou por ele sabe. Sobre o próprio desafio aqui, o Hugo perguntou se tem prazo para fazer, e a dela, Mônica Mila, perguntou se é só expressões, sem falar nada. Sem falar nada, e é o mais rápido possível. Se a gente tiver um volume grande de avaliação, a gente em 3 dias a gente já avalia isso.